Olha que interessante. Eu quero que você fale um pouco pra gente, pra você criar esse prólogo, que os países muçulmanos, eles têm algumas regras ali, porque o país muçulmano, ele se confunde muito com a própria religiosidade deles, né? Normalmente teológicos, né? E explica um pouco sobre bebida, sobre homossexualidade. Não são todos, depende, alguns são mais ortodoxos, outros não. Só pra galera entender, o pessoal de casa entender também. Não, esse assunto é muito legal e a gente vai entrar, né, na pauta que a gente vai tratar. Inclusive hoje eu falei, a gente tá gravando o programa, durante essa semana eu tratei disso no Morning também. É interessante a gente analisar, porque o mundo, eu sou apaixonado, né, e eu amo esse assunto. Você pega o mundo árabe, você pega o mundo muçulmano. Existem países que, por conta do turismo, que por conta da parte econômica, eles são obrigados a se abrir, né, a aceitar, a poder relativizar, inclusive, próprios costumes e normas, né? Como, por exemplo, os Emirados Árabes Unidos, o Catar, o Bahrein, esses países... Dubai, né? Dubai, nos Emirados Árabes. Maldivas, que é um país Maldivas muçulmano. também, pouca gente sabe, né? Não é um país árabe, mas é um país muçulmano, lá perto da Índia, na Ásia. E esses países, eles basicamente sobrevivem por conta do turismo de ocidentais, do Ocidente, de dinheiro do Ocidente. Então, eles acabam relativizando algumas normas. Por exemplo, nos Emirados Árabes Unidos, e aí nas suas principais cidades, Abu Dhabi e Dubai, é permitido você ingerir bebida alcoólica, que é algo que o Alcorão, o livro sagrado muçulmano, proíbe. Você, no caso, turista. Você é turista. O muçulmano, turista. Não, muçulmano não. Em hipótese alguma, em nenhum país do mundo muçulmano pode ingerir bebida alcoólica. Mas você, enquanto turista, pode ingerir bebida alcoólica em lugares específicos, hotéis, bares para turistas, né? Lugares na rua você não pode. Em alguns tem cota. Não. Tem cota do quanto você pode beber. Tem cota. Tem lugares específicos, né? Tem restaurantes para turista, tem um restaurante que é comum. Sim. Então, se você foi turistar e saiu andando na rua, vou entrar aqui nesse restaurante. Aconteceu aqui em São Paulo. Poxa, eu lembrei disso agora. Tem uma casa aqui em São Paulo, ali no Bom Retiro. É no Bom Retiro? É no Bom Retiro. E era uma casa árabe. Aí eu, esfirra, tá, uma cerveja, ele falou, aqui não bebe bebida alcoólica. E era aqui em São Paulo. Interessante, né? Você entendeu? Então, quer dizer, o cara é um muçulmano, ele segue e ele não vai dar a bebida onde ele acredita, até porque é a casa dele, né? Exato. O restaurante dele é a casa dele. Sim. Isso que eu quero entrar também. Então, o Léo explanou aqui que é cultural, é da religião, é deles. Só que agora, no Catar, que é um país que tem essas leis, vai receber a Copa do Mundo. E aí, o que acontece, senhoras e senhores? O embaixador do Catar estava dando uma entrevista para um canal alemão, e aí ele estava falando sobre as pessoas homossexuais. Então, casais homossexuais que vão para a Copa do Mundo. E ele falou assim, eles têm que aceitar as nossas regras aqui, afirmou o embaixador da Copa. Durante a entrevista, o jornalista perguntou a Salman, por que ser gay é haram? Então ele disse assim, por que é pecado ser gay, né, no seu país? Aí disse, olha... eu não sou um muçulmano ortodoxo, mas não é que é pecado, ou é pecado porque é um dano da mente. Ou seja, ele foi tentar arrumar, porque ele quis dizer assim, não, veja bem, eu não sou ortodoxo, não é então... pecado. Não é tão pecado, mental. mas é um problema mental. E aí criou um problema seríssimo, porque as pessoas... Até pararam a transmissão na hora. Cortaram na hora. Nossa. Então... E aí, gente? Que clima gostoso. Como é que a gente vai fazer? E aí, qual é o limite de você aceitar... É o seguinte, se eu fosse gay, eu não iria. Então, qual é o limite de você aceitar a cultura, a religião, que ninguém é obrigado a seguir a religião nenhuma de ninguém, e você tá visitando a casa deles e tudo mais. Como é que você vê isso aí? Eu vejo como se a regra fosse assim, negão, me desculpa, mas é que aqui a gente acha que o pessoal que é negro é inferior, então... Por exemplo, né? Poxa, não ia ser legal você estar aqui com a gente e tal, mas como é Copa, a gente vai tolerar. A gente vai tolerar vocês aqui, entendeu? Mas vamos fazer o seguinte, você fica mais pra esse canto aqui, procura não sair à noite, sabe? Eu vejo desse jeito. Se eu fosse gay, eu não iria. Simples assim. Curtiria meu futebol de casa, entendeu? Eu não arriscaria. Nesse caso, não é só ir pra você ter olhares maliciosos, vamos dizer assim, você ter olhares de pessoas que são preconceituosas. Eu já vejo isso de um jeito mais perigoso mesmo. Se é perigoso, meu conselho é não vá. Meu conselho é siga da sua casa.
Entendeu? Não vá para um país em que você não vai ser bem recebido. Não vá para um país que está te tolerando, entendeu? Que acha que a sua condição é uma coisa que você tem um problema na mente, entendeu? Você não escolhe ser gay, você não escolhe ser negro, você não escolhe ser alto, você não escolhe ser baixo. Isso nasce com você e acabou. Se você vai reprimir pelo resto da sua vida, porque, sei lá, você deu azar de nascer num país desses, ou porque você, na sua família, o pessoal fica te reprimindo, é uma coisa. Mas aquilo tá dentro de você desde sempre, como qualquer outra coisa dentro de você. Não tem nada de errado com isso. O meu conselho é não vá. Não vá. Agora, simples assim. Então, agora eu quero imaginar justamente uma outra situação. Eu acho legal essa ideia do Negão, que tipo assim, se não me querem lá, eu não vou, né? Tipo, você não curta o seu futebol de casa, que vai ser bem mais legal. Exatamente. Agora, Jamile, você não acha que pode acontecer, e aí é que me dá até um pouco de medo, de pessoas quererem ir lá justamente para provocar? Com certeza. Com certeza. Mas antes de chegar nesse ponto, eu queria te falar sobre o que eu sempre vi e eu já fiz. Eu vou viajar para conhecer o quê? Novas culturas. Não quero saber se o lugar é globalizado como os Estados Unidos é. Então eu vou à Índia, eu vou para outro país para conhecer a cultura. Antes de ir, qual é a minha responsabilidade? É estudar essa cultura para chegar lá e não fazer o quê? Provocação contra a cultura do outro, Sim. Tá? Então eu acho muito interessante porque antes dessa situação acontecer, antes dessa palavra do governador... o embaixador Khaled Salman, e ele é um ex-jogador de futebol, inclusive. O que acontece? As pessoas começaram a fazer manifestações nas redes sociais. Jogadores, artistas, começaram a fazer várias coisas, inclusive os times começaram a fazer blusas para os jogadores lá como uma forma de protesto contra o país que vai sediar a Copa. Então eu vejo assim, poxa, vamos respeitar a cultura daquele país. E aí eu verifico, se lá não gosta de homossexual, ou de negro, ou de mulher, então por que eu não vou respeitar? Se eu não vou conseguir respeitar aquele país, a cultura daquele país, a cultura daquela população, então que eu não vá. Utilizo aqui as palavras do Negão, fico na minha casa, assisto a Copa, não gasto dinheirão, né? Vou para outro país. Vou para outro país. Agora sim, é interessante, porque a população sempre diz, eu vou conhecer novas culturas. E agora começou com esse mimimi? Não sei. Entendi. Só para deixar bem claro que a Jamile fez só um exemplo. Não é que lá eles não gostam de negros e nem de mulheres. Sim, um exemplo. Foi um exemplo. Mas com mulher é mais ou menos, Agora, olha que interessante. Até o Paulo Matias estava dizendo que quando ele foi com a mulher dele para Dubai, legal, eu ia falar ele isso. estava andando na rua, de repente ele pegou na mão dela. Da esposa dele. A polícia parou e falou, amigão, aqui não. Você não pode expressar carinho no meio da rua, mesmo sendo hétero. Então, de novo, é cultura. Sim. Mas você pode andar de mão dada homem com homem, o que pro brasileiro é muito estranho. É muito estranho. Muito estranho. Por exemplo, uma coisa, olha que interessante também. Eu já fui, né, em várias cidades turísticas e tudo mais, e às vezes a pessoa fala assim, eu quero entrar naquela igreja, naquela capela, ou naquela basílica, porque é famosa, porque tem estátuas ali, obras de arte. Aí a pessoa tá de shortinho enfiado no rego, entendeu? Ou com os peitos de fora. As pessoas falam, cara, você não vai entrar aqui assim, nossa, que eu só... Gente, mas é o meu corpo. E não, cara, é respeito. Principalmente quando a gente fala de religião, que não é algo que a gente está dizendo de algo comum, mas é algo que remete à fé. E a fé é algo que é superior aos homens e às leis dos homens. E você segue se você quiser. Então eu fiquei pensando o seguinte, que eu quero jogar aqui para Duda. Será que também não... lógico, o cara foi infeliz, foi um idiota, ficar falando... como é que é? Uma doença mental, né? Porque ele é um diplomata, né? Não, horrível. Agora, eu fiquei questionando, meio que um podcast aqui, negão. Talvez se eu fosse gay, eu iria. Sabe por quê? Eles não gostam de quem bebe e come carne de porco. Cara, eu tomo cachaça e como feijoada. Então os caras me odeiam. Mas eu iria para conhecer o país, como disse a Jamile. Estando lá, eu não vou tomar cachaça e não vou comer
a feijoada. Sim. Mas os caras me odeiam. Isso é haram. Comer carne de porco pra eles é haram. Mas eles vão te servir carne de porco? Essa é a questão. Não vão servir, mas eu também não posso levar Mas e comer. você também não pode levar, porque aí seria desrespeito com eles. Sim. Agora, É a quem casa- vai saber eu que eu sou vejo gay ou como não? é a casa Você tá entendendo? deles. Quem vai saber É que a eu sou casa gay ou não? deles. Você entendeu? Como é que você faria? Como é que você sairia dessa situação, Duda? Tem dois lados essa situação. Porque a gente sabe que Oriente Médio é muito complicado. Porque, assim, culturalmente falando, é outro mundo. É muito diferente da gente. Então, na questão da cultura... Não, eu não vou começar pela questão da cultura. Eu vou começar pela questão da lei. Lá, homossexualidade é crime no Oriente Médio. Não é que é uma parte da cultura deles que eles não acham legal, eles acham pecado e tudo mais. É crime. Porque a gente sabe que todo o governo da maioria dos países do Oriente Médio se baseia em um fundamentalismo religioso. Eles têm a religião deles, ok, beleza. Mas não é que nem aqui no Brasil, que há Estado laico, né? Onde toda religião é válida e etc. E um deputado, ele pode usar a religião dele como base para uma lei ou não, enfim. Não, lá não é assim. Lá, religião dita tudo lá. Né? Então, existem alguns países onde a homossexualidade é passível de pena de morte. Isso. Eles arremessam os caras de cima de prédio, sabe? Então, isso é óbvio que é indefensável. Sim. Isso é indefensável. Quando a gente está falando da questão de lei, disso ser algo passível de pena de morte, para nós ocidentais, isso é indefensável. É absurdo. Agora, na questão da cultura, ele fala, vocês têm que respeitar a nossa cultura. Né? O Khalid falou isso. Vocês têm que respeitar a nossa cultura. E, de fato, temos que respeitar a cultura dele. Porque o Negão e a Jamile já abordaram, mas eu vou abordar de novo. Você tem duas opções. Ou você não vai, ou você vai e respeita. Certo? Porque o que pega muito a questão da Copa do Mundo, que eu vi que foi uma grande queixa desse cargo dele, qual que é? Embaixador? Embaixador, é a questão das bandeiras LGBT, né? Que ele não quer também. Ele não quer exposição de bandeira LGBT, porque a gente sabe que qualquer evento de grande proporção vai ter muita gente com bandeira LGBT nas costas, colando cartaz LGBT na rua. Todo evento de grande proporção tem isso. É Copa, é show, é qualquer coisa, sempre vai ter. E eles já falaram, eles não querem isso. Até porque recentemente teve alguns problemas com alguns times de futebol que não quiseram fazer homenagem ao movimento LGBT e sofreram algumas sanções. Então a FIFA e essa história de futebol, que eu não manjo muito, eles têm essa questão de querer falar muito sobre o movimento LGBT, né? E o pessoal lá, o cara do Catar, ele falou, não, ó, aqui a gente não quer exposição de bandeira LGBT, a gente não quer casal LGBT se pegando em público, porque pra gente, além de ser, como eles falaram, Haram? haram, que significa pecado, também é crime. E, na visão desse embaixador, também seria uma doença mental. Então, culturalmente falando, ou você não vai, ou você vai e você não sai espalhando bandeirinha por todo lado. Ninguém vai encrencar com você. Porque é uma questão, porque assim, às vezes a gente acha, que às vezes é muito simples. Você... É só a questão do crime mesmo, de ser pena de morte e tudo mais. Isso é indefensável. Assim, coisas que a gente enxerga aqui, é a mesma coisa na Índia. Se você matar uma vaca, você tá lascado. A vaca é sagrada, é uma encarnação de uma deusa. Tipo assim, e você fala, não, mas é só uma vaca. Os caras, como assim? Como tem santuários que os macacos são encarnações. Como pra gente comer cachorro é pecado. Exatamente, Aqui, exatamente. Na Índia tem templos onde você vai pra você orar no meio de rato. O caramelo, entendeu? O cachorrinho caramelo, não pode. Agora, ao mesmo tempo eu fico pensando assim, de novo, quando muita gente vai falar, não, mas a gente tem que lutar pela liberdade e não sei o quê, porque a sexualidade e não sei... Cara, tá certo, tá tudo bem. O problema é que a gente não, às vezes, consegue abstrair e pensar com um cara que já nasceu dentro desse modelo. Você entendeu? Que por séculos e milênios já é assim. Não, mas eles têm que evoluir. É imposição, né? E que com certeza tem gay lá. E aí tem que tomar cuidado com isso. E isso não é nenhuma novidade do... Lógico que tem. Isso não é nenhuma novidade. Só que se você vê todo o Ocidente indo pra cima dos caras e falando, vocês estão errados, vocês vão ter que aguentar a gente sim. O Oriente Médio se vira contra a gente. E aí que eu quero perguntar pro Léo, tipo assim, porque imagina, eu não fumo e tem gente que adora fumar quando tá andando de carro.
Você entendeu? Hoje acho que nem tanto, mas sei lá, 20 anos atrás, Léo, era muito normal. Era normal. As pessoas entraram no carro e falavam, eu falo assim, amigão, você não vai acender cigarro aqui não. Não, no meu carro não, amigão. Com um cheiro. Não, vou ficar com o braço pra fora. Vou ficar com o braço pra fora. Quem vai ficar com o braço pra fora? Então, é o meu carro, é a minha casa. Eu tenho todo o direito de falar. Você não vai matar o cara porque ele tá fumando no seu carro. Aqui eu não mas quero. Você pode deixar aqui eu não quero. Ah, mas nós estamos falando de sexualidade e não sei o quê, de amor. Tá, mas de novo, se a gente não abstrair e não entender que é muito diferente daqui, a gente realmente não vai ter a chance, como a Jamile falou, de conhecer outras culturas e cada um com as suas regras. Como é que seria a solução disso aí, na sua cabeça? Interessante você falou, Ricardo, porque essa imposição de uma visão ocidentalizada, né? E a gente não precisa nem pegar casos que ultrapassam as fronteiras nacionais. Teve casos aqui no Brasil mesmo, em tribos remotas no interior do Amazonas, que, por exemplo, que tinham rituais em que matavam crianças. E foi um assunto complexo a ser tratado, a ser discutido, porque é um povo à parte, é um grupo à parte, mesmo inserido no território nacional. Então aí a gente tem duas questões aí, Ricardo, para responder essa pergunta. Primeira parte, a questão ética e religiosa, né? Os países muçulmanos, eles têm essa lógica, nós da América Latina temos outra lógica, a Europa Ocidental tem outra lógica, e assim vai. E algo que não pode ser violado, e é inviolável no direito internacional, é a soberania nacional de um país. Aí a gente entra na questão política. É a soberania nacional de um país. Nenhum país, tanto que ainda hoje, existe essa prática ainda hoje oficial e aberta, pública, em países como a Arábia Saudita, como o Chad, como Líbia, como Mauritânia, que executam pessoas por serem homossexuais, executam mulheres por cometerem adultério, por exemplo, né? Então, existe, é público. E os países não podem intervir porque é uma lógica nacional, é uma lógica doméstica e, felizmente ou infelizmente, tem que ser respeitada. Agora, tem outra parte que é tão importante quanto no assunto que a gente está discutindo, que é a parte comercial. A FIFA escolheu o Catar. Lógico, a gente sabe que teve dinheiro envolvido, enfim, uma série de questões, negócios, e o Catar acabou sendo escolhido em detrimento do México, Estados Unidos e Canadá como a sede aí para a Copa. Uma vez escolhido, é evidente que o país e os seus políticos, os seus dirigentes, e principalmente um diplomata, um embaixador, tem que ter responsabilidade com o que fala. Isso. Ele tem que ter responsabilidade com o que Não fala. precisava levantar um negócio desse. Ele tem que ter responsabilidade com o que fala. É porque E é uma aí, questão de do jeito- diplomacia. E aí né? esses atletas, e eles têm o direito, se eles quiserem boicotar, eles têm total direito de boicotar. Inclusive a FIFA, aí é minha avaliação... Mas aí tem que boicotar antes de ir. Não, eu concordo. não pode boicotar Mas lá. a minha avaliação é que a FIFA, inclusive, deveria se pronunciar em relação a isso. Né? Eu acho que deveria ser algo feito. Então, em termos comerciais, eu acredito sim que é legítimo que empresas, atletas, companhias boicotem o país e, eventualmente, até a Copa. Tem vários atletas, inclusive, dizendo que não vão, outros atletas dizendo que não vão participar de comerciais patrocinados. Mas por olha do que loucura, Catar. antes de jogar para Jamile, olha que loucura. Eu acho que esse boicote é como se fosse uma imposição ocidental em relação a uma cultura milenar. É a mesma coisa que a gente fala assim, ó, vamos boicotar agora os terreiros com matriz africana porque eles fazem sacrifícios com animais. Você tá entendendo? Mas o boicote é um direito também. Tá, mas o boicote Mas é uma aí a situação gente de intervindo. sufocar. E a gente intervindo em outro país. Intervir não é legal, você realmente. entendeu? Intervindo em outro país. Se esse É errado. boicote não Eu for acho que sabe interferir que nada é, na mas vida eu- deles, Mas beleza. eu acho o seguinte, eu acho que boicote você- econômico é viável. Agora, Não. você não pode violar a soberania de um país. Mas aí é complicado, porque como eu falei, você de repente não querer ir lá, não, né, como o Negão falou, não vai lá, eu não acho vai que o passar melhor férias lá. boicote é não Tudo bem. ir. Agora, você forçar uma situação porque você quer acreditar que a sua cultura é melhor que a outra, é Eu acho aí errado. que é o peso. Porque se você... Cara, Hitler começou assim. Que ele era melhor que o outro, que a raça dele era melhor que a outra. Isso é um perigosíssimo. Mesmo que você ache que você tem toda a razão do mundo, mesmo que a gente ache que, e a gente tem certeza disso, que você não pode matar alguém porque ela é homossexual, você entendeu? Mas tem que tomar, conscientiza. Sei lá, cria campanhas, faça alguma coisa para que aquele povo
reconheça que existe uma outra forma de viver. E não obrigue eles a de amar, aceitar de viver e de isso. amar. Eu acho errado o atleta querer boicotar já estando lá. Você entendeu? Já Mas estando vão lá. boicotar, olha Agora, só. o que tá Tem que errado? boicotar antes? Nem vai. O que Mas tá errado... já estão fazendo mas, antes. de novo, Isso eu acho. as pessoas estão pegando Pra mim, uma isso já é parte do pelo jogo. todo. Sabe quem tá errado? O único que tá errado nessa história toda? O embaixador. Era ele que devia tomar uma punição. Não, eu concordo. Só isso. Fala assim, Se ele embaixador, tivesse ficado você é um quieto- idiota, você falou bebê, falou bobeira, você tá afastado. Porque ele é diplomata. A função dele é justamente não Olha- evitar olha esse só. tipo de coisa. Você entendeu? Olha só, Ele que pessoal. tá errado. Já Se ele falasse, ó, boicote, a gente não 1 quer minuto e meio, bandeirinha, Jamile. beleza, nossa cultura, se segura. E pronto, aí o cara meteu doença mental. O boicote está acontecendo e estão programando para acontecer na Copa. Olha só, os jogadores estão se organizando para utilizar de braçadeiras com as cores arco-íris, Isso aí, levando gente. também a mensagem Love em homenagem à população LGBT. A FIFA já se manifestou sim. Mas antes, olha só, o Catar, o Código Penal proíbe a atividade homossexual para homens e mulheres. A FIFA já se manifestou afirmando que todos serão bem-vindos ao país. Olha só, pessoal, eu queria trazer uma coisa. Você que é heterossexual, você beija na boca, na frente de todo mundo? De maneira sensual? Você fala um beijão de língua. Se você tiver noção, Eu não. tenho meus amigos que são homossexuais que também não fazem, porque eles consideram isso como uma falta de respeito, tá? Então, quando eles pegam essa palavra atividade de homossexual, você tem que tomar cuidado. Você, como homossexual, você pode ir, mas os mesmos atos que você não cometeria em público aqui no Brasil, não vai cometer lá. Se você tem uma atividade, você vai com o seu esposo, né? Você vai com a sua esposa, você vai fazer essa atividade num quarto privado, em 4 paredes. Essa é a ideia. E a tua Mas vida, em público, não. E se é a tua vida privada, beleza. No caso deles, até quem é hétero. Sim, e até quem é hétero, isso mesmo, quem é perfeitamente. Tá? Então, eu vejo dessa forma. A mesma coisa que eu não poderia fazer, mesmo hétero, aqui no Brasil, e meus amigos, que são pessoas maravilhosas, que são homossexuais, que não fazem também aqui no Brasil, provavelmente não vão fazer lá, eu tenho plena certeza. E assim vai permanecer. Eu acho que é o bom senso, é a mesma coisa. A gente senso. fala, cara, você dá um beijão de língua na sua esposa, de repente numa balada, você entendeu? Em lugares que... Agora, ambiente, né, tem ambiente, exatamente. Os caras não gostam, E não tem por que encher o E eu acho que saco dos não caras. importa se é hétero ou se é gay. Sim. É tipo assim, cara, eu não vou dar um beijão de língua na minha esposa, por exemplo, no McDonald's, onde tem um monte de criança. Você tá entendendo? Tipo, porra, não sei. Não... Por quê? né? Você entendeu? Você quer que eu te chupe? Isso é piada da praça, é nossa, hein? Eu sou bom, eu vou ser Pô, contratado. Vou sair Mas, da gente, Jovem é o Pan, seguinte, esse papo tá bom demais, dava pra ficar mais 2 horas aqui, mas é assim, passa muito rápido quando o assunto... É bom. E olha, ninguém brigou com o Leonardo porque dessa foi o vez. seguinte, porque foi o seguinte... Teve briga no início. Não, a gente- agora no segundo bloco. Agora no segundo bloco ninguém brigou com o Leonardo. Porque nós temos 2 minutos aqui, ó. Ganhamos 2 minutos a mais, olha que legal. 1 minuto, então 30 segundos pra você falar sobre esse assunto. Seu recado final para quem quer ir pra Copa, quem não quer ir pra Copa, pra quem é hétero, pra quem é gay. Vamos lá, 30 segundos. É óbvio que ninguém aqui é a favor de tratar a homossexualidade como crime passível de pena de morte. Mas se culturalmente falando os caras não lidam bem com esse tipo de coisa, você que tá querendo ir pro país deles. Cabe a você respeitar a cultura deles e não querer enfiar a sua goela abaixo. Negão. Eu queria falar dos próprios jogadores aí que tem que saber se eles estão mesmo querendo ajudar a causa gay ou se eles só estão querendo lacrar. Aqui a gente tem a ginasta Raíssa Leal, que recentemente foi vítima aí de páginas que resolveram fuçar a vida dela e viram que elas curtiram uma postagem teoricamente anticonstitucional. E aí quiseram pregar na menina que acabou de ganhar ouro e bronze pro Brasil, que veio da periferia, que usou uma música de quebrada, usou um funk para poder ganhar esse ouro e bronze, e quiseram pregar nela a pecha de vamos queimar a menina, a ponto de ela ter que falar com o maior influenciador brasileiro, certo? E ele garantir que ela disse que o homem branco. que ela não votou em Bolsonaro ou não apoia Bolsonaro. Ou, como é o nome disso, hein? Você negão militante que vive que arrota toda hora aí que você combate o racismo, a moça negra tendo que se reportar ao maior influenciador branco. Diz pra mim aí. 15 segundos. Olha só, pessoal, a Copa é para unir
todos os países. Então vamos aproveitar esse momento. Se você tem uma manifestação a fazer sobre a cultura do Catar, faça nas suas redes sociais, tá? Mas naquele momento vamos tentar unir todos e não fazer algo em desrespeito àquela cultura. Boa, Léo. Atletas, empresas que querem fazer algum tipo de boicote legal, legítimo e de caráter econômico. O façam, eu defendo, ao contrário de outras opiniões, eu defendo. Agora, tipo de violação política, desrespeito com a cultura alheia, isso não.